Fala, rapaziada, mais uma vez estou aqui. Eu sou Ian, do Falando de Bola, e vim falar um pouquinho sobre Ancelotti e sua relação com a seleção brasileira. Então, se você não quer perder nenhum detalhe, por favor, fica até o final do vídeo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar para o máximo de pessoas que vocês quiserem. Valeu? Tamo junto. Meti até a peita da camisa do Brasil aqui, né? Há muito tempo. A última vez que eu botei, ela foi naquela terrível Brasil e Croácia, mas vamos lá. Rapaziada, Ancelotti finalmente fechou com a seleção brasileira. Tudo bem, tudo bom, mas só chega em 2024. Nos meados de 2024, o técnico deve estar chegando à seleção brasileira, mas antes disso, ele vai mandar um profissional que é qualificado para ficar nesse meio período, né? Junto do Ramon Menezes, que para mim é um técnico que é muito fraco. Vamos por partes. Seleção brasileira e Ancelotti, né? E primeiro eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre a questão da qual eu acho que deveria ter sido conduzida essa situação do comando da seleção brasileira. Seleção brasileira que há muito tempo não vai jogar um futebol tão bom. Isso aí ficou mais explícito depois da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, isso ficou um pouco mais ofuscado, porque tem toda a questão da Copa do Mundo, porque a gente fica meio que deslumbrado. Mesmo que o Brasil jogue mal, a gente tem toda aquela questão de patriotismo e que dá pra chegar, enfim, toda aquela torcida, né? Mas até no jogo da Croácia a gente viu que a gente foi dominado, né? Foi dominado muitas das vezes pelo time da Croácia. E o resultado disso foi a eliminação, da qual foi uma forma muito pesada, assim, pra gente que é brasileiro e tem que estar assistindo o jogo. O Brasil... Eu não vou explicar essa situação, todo mundo tava na hora do jogo, viu? Então não quero voltar a essa situação, nem esse jogo, porque eu fiquei muito triste. Enfim, depois disso, a seleção brasileira meio que se resguardou, né? O Tite encerrou seu ciclo sem uma Copa do Mundo, conquistou uma Copa América, sim, perdeu uma Copa América em casa. Enfim, para muitas pessoas fez um ótimo trabalho em relação a tudo que era esperado de Tite, mas para mim não foi da qual foi excepcional. Acredito que seja bom e ponto. Conquistou a Copa América, trouxe grandes jogadores para a seleção brasileira, até meio tempo jogava um futebol que era interessante de assistir, trouxe jogadores de volta para a seleção brasileira e isso aí foi muito importante para a gente. Trouxe algumas revelações que todo mundo esperava na seleção brasileira, que hoje em dia não são mais revelações, considerando que a seleção brasileira, cada ano, a cada semestre, são 10 jogadores que aparecem aí. A nossa safra é muito boa, graças a Deus a gente não sofre com essa questão do jogador ser fraco, né? A gente ficar dependendo de jogadores para voltarem a jogar. E graças a Deus a gente tem, hoje em dia, tem 5 jogadores por posição chutando baixo. Então as listas sempre são muito amadoras, né? Sempre que a gente leva um jogador, a gente deixa outro de lado. Sempre que a gente deixa outro de lado, a gente tinha que levar o outro jogador. Enfim, graça da seleção brasileira é essa e da convocação também. O bom disso. Vindo para uma questão do Ancelotti, primeiro eu vou falar sobre o que poderia ter sido o que está acontecendo, talvez, que muitas pessoas talvez não entendam o que está acontecendo. A seleção brasileira lá dentro está passando por uma situação que talvez para mim é extremamente delicada. Eu não tenho nenhuma informação de dentro, não tenho uma informação da qual seja um fato. Isso aqui são verdades da minha cabeça, da qual eu imagino. A comissão técnica da seleção brasileira deixou um pouco até a desejar. Essa questão da seleção brasileira deixou um pouco até a desejar. Onde você traz um técnico que só vem no ano que vem e manda um profissional da qual ele diz que é qualificado. Eu não estou duvidando do Ancelotti, e antes de começar esse assunto, eu não tenho nada contra o Ancelotti, não tenho nada contra a sua comissão técnica. Esse papo aqui é mais sobre a condução do que vai acontecer, a condução da seleção brasileira. Uma seleção brasileira que tem 5 estrelas no peito, né, beijada por todos. Mas Ian, hoje tem seleções que não são tão badaladas, enfim.
seleção brasileira é uma seleção badalada, cara. Independente desse tempo todo sem Copa do Mundo, esse tempo todo sem conquistar um título, são jogadores que são badalados, jogadores que são celebridades em todas as posições. E então, esse rumo, né, que teve essa contratação do Ancelotti, para mim, me assusta. Primeiro, vamos por falando de calendário. O Brasil ainda tem 9 jogos até a chegada de Ancelotti. A gente sabe que o Brasil vai ter 6 jogos da eliminatória. Vou trazer esse papo de novo da eliminatória, que muitas pessoas podem achar que vai ser muito fácil, mas eu vou trazer pontos que talvez possam te reforçar a ideia de que isso pode ser ruim. E 3 jogos da Copa América 2024. Agora, falha engano, acho que ainda tem Olimpíadas no final do ano, ou antes, enfim, eu não vou conseguir gravar para vocês aqui. Porque essa questão das competições da seleção brasileira, para mim, é uma grande bagunça, porque... não tem a competição no ano? Joga uma Copa América aí. Enfim, bota uma sede ali, a gente faz, e assim. Enfim, voltando, eu acho que o Ancelotti tinha que ter um pouco mais de apreço, cara. Ele não tem nenhuma obrigação de ter esse apreço, mas sim de ter um pouco desse respeito de meio que ele não disse nada, todas as questões, todas as perguntas que foram feitas para ele em coletiva de imprensa em relação à seleção brasileira, ele sempre se abriu do assunto, ele sempre falou que o foco dele era o Real Madrid. Era meio que um desdém com a seleção brasileira, e que para mim isso aí não pode acontecer. A seleção brasileira é uma seleção rica, onde ele vai receber uma oportunidade de ouro. Ouro não, diamante, irmão. Diamante comandar a seleção brasileira, onde tem safra para daqui a 20 anos. Então, se ele continuar nesse trabalho, claro que daqui a 20 anos o Ancelotti não vai estar comandando um time, né? Porque ele não vai ter capacidade mental nem física para estar de frente de um campo. Mas, enfim, a questão do Ancelotti para mim implica muito porque era para ter sido acertado de imediato. Mesmo que esteja no Real Madrid, mesmo que esteja no maior time do mundo, esse desdém com a seleção brasileira meio que me afeta. Porque eu sou brasileiro, mas entendendo pelas questões do Ancelotti, a gente vê que ele está num time da qual é o maior do mundo, chance de título todo ano, é um time que é colossal. Então, conta com grandes jogadores, então para ele aceitar essa proposta da qual vai sair da zona de conforto dele, é até meio difícil. Agora, voltando para a questão do calendário, como eu falei para vocês, o Brasil vai ter 6 jogos nas eliminatórias. Agora não vou saber a sequência de jogos, mas vai pegar Equador, Argentina em casa, pega a Colômbia, pega o Uruguai, que são grandes seleções. Essas 4 que eu disse, eu tenho sempre pontos para falar de cada seleção. Uruguai vem numa safra muito boa, onde foi campeão da Copa do Mundo agora, Sub-20. E com certeza alguns jogadores vão ser aproveitados nessa pegada, né, de trazer jogadores para eliminatórias, porque está passando por uma reestruturação também. É o primeiro ano pós-Copa do Mundo, então toda a seleção está passando uma reestruturação e o Brasil é mais um ponto. Depois eu vou falar sobre a reestruturação da seleção brasileira e Ancelotti nessa questão. Segundo ponto, a Argentina é campeã do mundo. Certamente está chegando muito embalada e com aquela moral de sempre. O Messi, para muitas pessoas, não vai merecer ser o melhor do mundo e não mereceu ganhar o The Best antigamente. Aí esse mérito eu não vou entrar porque eu não vou entrar em mérito de quem merece ser o melhor do mundo, porque isso é sempre muito chato. Equador, que tem uma seleção também que vem se preparando há muito tempo, então acredito que vai complicar para o Brasil. É sempre muito difícil jogar contra o Equador, nunca é fácil, nunca o Brasil aniquila o Equador, e acredito que isso aí pode acontecer, tal qual possa ter dificuldade de passar nas eliminatórias, pelo menos nesses primeiros 6 jogos. Agora venho para uma Colômbia que também conta com grandes jogadores que talvez em 2019 a gente conseguiu meter 2 porradas neles, né? Mas hoje em dia não tem mais bobo no futebol e não tem mais bobo na América do Sul. Levando isso em consideração, para mim o Ancelotti tinha que vir para hoje, para que comece o ciclo da forma certa, cada jogo da eliminatória, ali olhando os jogadores, ali ele acompanhando o crescimento de cada jogador, para que isso possa ser um pouco mais
é consistente. Porque se ele chegando no meio da temporada do ano que vem, ele chega com material muito forte, técnico, né, de dados, de base de dados, mas não chega com material visto, assim, né? Não chega com material visto, porque ele não vai ter tempo para assistir Brasil e Equador, tendo Real Madrid e Espanhol no outro dia. Isso até é falta de ética. E eu acredito que o Carlos Ancelotti não tem esse costume. E esses 3 jogos da Copa América que sempre são muito difíceis, porque é uma competição que é um tiro curto, e onde você está trazendo uma seleção que tem que se adequar, uma seleção que tem que se encaixar rapidamente para que possa continuar, é muito difícil. Então, ele chegar no meio dessa Copa América, para mim, é muito arriscado. Imagina o Brasil aí de fora na Copa América, tomando uma porrada na Copa América. Para mim é muito difícil ficar falando isso, tá? Porque acredito que chama. Agora, eliminatórias também. Jogos, e aí? Acredito que o Brasil não vai perder os 6 jogos, porque eu não sou retardado aqui. Eu vou trazer uma racionalidade. Acredito que o Brasil não vai perder os 6 jogos, mas com um técnico à beira do campo, da qual ele seja, na teoria, um pouco mais fraco, isso aí pode se complicar, porque ele não vai saber o que fazer com a seleção que ele tem em mãos. É como se fosse aquele cara que acabou de ganhar na Mega Sena. O cara pobre, acabou de ganhar na Mega Sena, então ele pega aquela bolada de dinheiro e, o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? E começa a fazer besteira, começa a fazer merda, começa a gastar o dinheiro da forma que não era para gastar. Então, aquele presente acaba virando aquela bênção, acaba virando uma maldição. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer na seleção brasileira, mas isso aí pode rolar porque, na minha opinião, é muito fraco. Venho trazer para vocês também a questão também do Ancelotti, dele mandar um profissional da qual seja adequado. Sim, seja adequado, porque acredito que ele deve mandar um profissional da qual seja pelo menos melhor do que o Ramon Menezes. Mas aí, não é um Ancelotti, é um profissional. A gente lembra de auxiliares que vieram aqui pro Brasil, como o Domenech Torrent, que era aquele cara que era auxiliar do Guardiola. Auxiliar do Guardiola, mas não era o Guardiola. Não era o Guardiola e faz com que isso aí fique até meio que jogado a seleção brasileira. Mas enfim. O vídeo aqui é mais sobre a questão também que pode acontecer. O Brasil tá passando por uma reestruturação do elenco, uma reestruturação da qual vai ser necessária, porque todos os jogadores ali, eles estão alguns em fim de processo, alguns estão começando o processo, e tem essa passagem de bastão. Alguns jogadores precisam desse afago de um cara grande, e esse cara pode ser um Ancelotti. E ele tanto que ele vem para a seleção brasileira. E tendo essa espera, para mim é muito, muito arriscada. Mas enfim, não vou ficar botando coisas das quais possam atrapalhar a seleção brasileira. Eu gostei muito da Ancelotti na seleção brasileira, porque é um técnico que é vitorioso, um técnico que sabe jogar, um técnico que gosta de jogadores brasileiros, assim como ele fez com o Vini, com o Rodrigo, enfim, o Éder Militão. Acredito que ele vai utilizar os jogadores brasileiros em suas funções, das quais eles sejam os melhores, se sintam bem. O Tite não tinha esse costume, né? Ele traz um Firmino que, ainda que seja um jogador polivalente, ainda que seja um jogador da qual possa render em várias funções, não rende nada na seleção brasileira. Isso aí é muito culpa da qual eu sempre falo, né? Às vezes o jogador está escrito no papel dele, centroavante, mas ele pode fazer uma situação da onde ele faça mais do que um centroavante. E então isso aí pode acabar queimando o jogador, e o Firmino foi um desses caras. Acredito que com o Ancelotti vindo, ele pode voltar para essa lista, né, de convocados, porque o Ancelotti é um gênio da bola. Enfim, espero que a seleção brasileira possa retomar ao caminho de vitória. A gente perdeu agora para Senegal 4-2. No amistoso sim, mas ainda sei que não é parâmetro, mas a gente fica meio com aquela pulga atrás, porque o brasileiro, o patriota, assim, tem a vontade de ganhar sempre, né? Mesmo que seja ganhando um papá ou um jogo de Copa do Mundo. Mas enfim,
Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. É mais uma resenha sobre essa questão da seleção brasileira. Quis falar alguns pontos com vocês. Então, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de comentar o vídeo, compartilhar para geral. E tamo junto. Valeu? É nóis!